Olá, alunos! Dando continuidade à nossa matéria de língua portuguesa, hoje estudaremos mais dois tipos de sujeito, o indeterminado e o sujeito inexistente. O sujeito indeterminado é aquele que acontece quando o sujeito ele existe na oração, mas nós não sabemos quem ele é, tá? E isso pode acontecer de duas formas. A primeira é quando usamos o verbo na terceira pessoa do plural, no eles, tá? Vou colocar aqui uma frase que vocês usam muito em sala de aula. Pegaram a minha caneta, professora. Quem pegou a caneta? Provavelmente vocês sabem quem foi, mas vocês não querem dizer, né? Não querem declarar o sujeito da oração. Então vocês usam na terceira pessoa do plural e esse sujeito se torna indeterminado, tá? Outras orações. Roubaram a mala com dinheiro. Quem roubaram a mala? Não sei quem roubou. Não sei, eles. Mas não está explícito ali o eles. Por isso eu digo que é um sujeito indeterminado também. Estavam te procurando. Quem procurava? Não sei. Estavam, está no plural. Não sei quem eram essas pessoas. Então também digo que é um sujeito indeterminado. Só que vocês têm que ter atenção para quando acontecer duas situações. Um período composto, como a oração que eu coloco aqui para vocês, ó. Os ladrões entraram na casa, ponto. Roubaram a mala com o dinheiro. Se eu tenho esse período num exercício, por exemplo, e pergunto quem é o sujeito e como ele se classifica, tem sujeito aí, tá? Ele não é indeterminado. Nesse caso, quem roubou a mala foram os ladrões, tá? Porque eles fizeram as duas ações ali, entraram na casa e roubaram a mala. Então, o sujeito está determinado, é um sujeito simples, tá? E outra coisa para vocês terem atenção também é quando o sujeito está explícito. Se eu disser, eles estavam te procurando, aí eu também tenho sujeito na oração. Também é o sujeito simples, eles. E quando vocês falam assim para mim, professora, alguém pegou minha caneta. Então tem sujeito também, alguém. Vocês só não falaram para mim o nome desse alguém, tá? Ficou claro? O outro caso do sujeito indeterminado é quando nós usamos o verbo na terceira pessoa do singular, tá? Mas o pronome se. Esse pronome se, quando a gente usa com essa construção, verbo na terceira pessoa do singular e mais o pronome se, ele se chama índice de indeterminação do sujeito. Eu fazendo essa construção desse verbo mais esse pronome, tá na cara que eu já tenho ali um sujeito indeterminado, tá? Se virem essa construção, simples, sujeito indeterminado. Dois exemplos para vocês. Precisa-se de pessoas capacitadas. Quem precisa-se? Não sei, não tem como saber. Eu posso deduzir que é uma empresa, eu posso deduzir que é um empresário, que é qualquer coisa? Posso, mas não está determinado na oração, tá? Discutiu-se muito sobre o assunto. Quem discutiu-se? Não sei se eram pessoas, o que eram, qual a função delas e tal, tá? Então, nesse caso, nessa construção, eu tenho a indeterminação do sujeito. Sempre terei sujeito determinado. Então, são esses dois casos que a gente diz que o sujeito é indeterminado na oração. Vamos agora para a oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Quando isso acontece? Quando não há sujeito na oração. Lembra lá na primeira aula de sujeito e predicado? Eu disse que existe oração sem sujeito, mas não existe oração sem predicado, tá? Porque o sujeito pode ser inexistente, certo? A ação não pode ser atribuída a nenhum ser na oração. Então, não tem ninguém ali que eu possa dizer que fez a ação naquela oração. Então, eu digo que é uma oração, com sujeito inexistente ou uma oração sem sujeito.
serve as duas nomenclaturas. Vamos combinar de usar a oração sem sujeito? Fica mais fácil, certo? Temos oração sem sujeito nos seguintes casos. A gente tem 3 casos ali, ó, A, B e C. Vou colocar para vocês como a gente tem a oração sem sujeito. Primeiro caso, com o verbo haver no sentido de existir, acontecer e fazer. Então, se eu tiver lá o verbo haver, ele está com sentido de existir, está com sentido de haver, está com sentido de fazer, então eu sei que aquela oração não tem sujeito. Lembre-se que o verbo haver não tem plural, ele é chamado um verbo impessoal. Ele sempre fica na terceira pessoa do singular. Os exemplos. Há pessoas na sala. Esse haver tem sentido de existir, não tem sujeito. Houve algum problema com você? Esse houve tem o sentido de acontecer. Aconteceu um problema com você? Então também não tem sujeito. Há muitos anos que eu não o vejo. Faz muitos anos que eu não o vejo. Então, ele está com sentido de fazer. Também não tem sujeito, tá? Se o verbo haver aparecer nesses 3 sentidos, não tem sujeito na oração. Segundo caso, com os verbos fazer, ser e estar no sentido de tempo. Coloquei aqui para vocês, cronológico, tempo, dias, meses, ou atmosférico, que seria relativo aos fenômenos da natureza, tá? Então, ó, faz 3 anos que me formei. Gente, por favor, não digam fazem 3 anos, não. O verbo fazer, ser e estar são verbos impessoais também. Eles não se conjugam em outras... nesse caso, do sentido de tempo, eles não se conjugam em outras pessoas a não ser a terceira do singular. Se atentem sempre a isso, tá? Então, faz 3 anos que me formei. Era cedo quando ele chegou. Era o verbo ser, tá? Estava muito frio ontem à noite. Então, esses verbos ó, estão com sentido de tempo. No caso aqui, o faz está no sentido de tempo. E o era também. E no caso do estava, está com sentido de atmosférico. Então, a gente diz que essas orações não têm sujeito também. Terceiro caso. Com os verbos, propriamente, que indicam fenômenos da natureza. Que verbos são esses? Nossa, N verbos. Chover, trovejar, relampejar, nevar, ventar, amanhecer, anoitecer, gear e por aí vai, tá? Então, apareceu esses verbos, os fenômenos da natureza, com sentido explícito de fenômeno da natureza, não há sujeito também na oração. Choveu muito ontem à noite. Quem choveu? Não tem sujeito. Anoiteceu devagar. Quem anoiteceu? Não tem. Então, oração sem sujeito. Mas atenção, quando utilizarmos esses verbos de fenômenos da natureza no sentido figurado, que é aquele sentido conotativo, né? Aí sim ele vai ter sujeito, tá? Por exemplo, já amanheci cansado. Eu amanheço, gente? Uma pessoa amanhece? Não. Então, eu usei no sentido figurado. Quem amanheci? Quem já amanheci cansado? Eu. Então, eu tenho um sujeito aí na oração. Porque o verbo de fenômeno da natureza está no sentido figurado. Não está no sentido explícito, tá? Choveram denúncias sobre gente importante. Esqueci de grifar choveram aqui. Que choveram sobre gente importante? Denúncias. Então, denúncias é o sujeito dessa oração, porque, novamente, o verbo está em sentido figurado. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham aprendido. Muita saudade de vocês. Estudem essa matéria que é muito importante para o ano que vem, tá? Um abraço.